Olá, pessoal. Eu e a Larissa estamos aqui hoje para esse novo episódio que vai tratar do upload da consciência, extremamente filosófico. Esse é o CCM Conecta, o teu podcast favorito. É isso aí, Fred. Para esse assunto, a gente tinha que contar com dois super especialistas que estão aqui no Congresso do Cérebro, Comportamento e Emoções 2023, diretamente de Florianópolis. Então, para conversar com a gente convidou os doutores Jaderson Costa da Costa, que já esteve aqui conosco em outras situações, contribuindo de forma muito rica para o nosso podcast. Que ele é neurologista e diretor do Instituto do Cérebro da PUC-RS. E a doutora Fernanda Tovar Moll, que é médica radiologista e presidente do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Sejam muito bem-vindos. Ok, obrigado. Obrigada. Gente, esse daqui a gente vai adotar uma dinâmica um pouquinho diferente dos outros episódios. Em vez de eu começar fazendo alguma pergunta, ou enfim, a gente ficar na pergunta e resposta, eu vou propor para vocês inicialmente uma hipótese. E depois, claro, eu vou propor uma hipótese limitada totalmente pela minha ignorância técnica e também filosófica. Mas, a partir disso, então, daí eu peço para vocês complementarem e elaborarem a respeito disso e ver o que vocês acham da minha teoria. Antes de começar, então, o que eu estou entendendo aqui como upload da consciência seria basicamente um processo análogo àquilo que a gente faz no computador, de um Ctrl+C, Ctrl+V. Então a gente estaria copiando ou transferindo a estrutura de funcionamento, passando para um computador como se fosse uma programação, um script de programação, e todo o conteúdo que a gente tem armazenado no nosso cérebro ao longo do tempo. Eu visualizo duas, assim como se fossem duas audiências ou dois públicos que teriam interesse nesse tipo de coisa. Primeiro, o próprio indivíduo, numa busca por imortalidade, né, e continuar vivendo independente, e continuar tendo a consciência e vivendo e pensando mesmo sem ter um corpo físico, né? E o outro público seria basicamente aqueles que deixariam de ter a companhia de quem hoje se vai e a gente não tem mais contato porque aquela pessoa morre. Então, aqueles familiares ou as pessoas que, enfim, têm algum relacionamento e que sentiriam falta da pessoa após a sua morte, tendo, então, a possibilidade de conversar, de trocar ideia, de perguntar o que o ex-companheiro ou, enfim, ex-companheiro, ex-companheira, pai, mãe, acharia de dada a situação. Então eu acho que os dois públicos principais que a gente teria de interesse para uma tecnologia ou uma função como essa seriam isso. E aí, pensando daí um pouco, entrando numa área que eu não tenho nenhum conhecimento, mas a gente é bastante metido, então a gente faz a proposta. A gente sabe que a consciência, a consciência é uma característica do cérebro humano, né? E não sei se é só do humano, mas é uma característica do nosso cérebro. E basicamente é aquela função que recebe os estímulos e informações através dos 5 sentidos, etc., utiliza as experiências e emoções para, de alguma forma, processar aquela entrada de informações, usa o julgamento para racionalizar essas informações e análise do contexto em que elas se inserem, e dependendo daquilo que a gente traz ou tira depois dessa racionalização, a gente armazena, né, ou descarta. Né, se por algum motivo não tem interesse. Pensando nessa função e no fato de que quanto maior a capacidade que tu tem de receber e processar essas informações, aparentemente mais consciente a gente se torna, eu acho que se a gente for pensar nesses dois públicos interessados no que eu falei, então, um em busca da imortalidade, ou seja, seguir existindo sem o corpo físico, e o outro, onde o desejo principal é
ter a familiaridade e o conforto de alguém que estava acostumado com a companhia, eu diria que a gente, inclusive, já deve ter boa parte da capacidade para atingir o segundo público, aqueles que ficam e sentirão falta daqueles que se vão, mas que a gente não tem capacidade e nem o conhecimento para a gente tornar real a primeira opção, o primeiro público, que é aquele que deseja de fato a imortalidade. Vou dizer por quê. Eu acho. Por que eu acho essas duas coisas? Conhecendo um pouquinho nesses últimos meses aí, a inteligência artificial teve um boom porque saiu o ChatGPT, o Google teve aquela reportagem do engenheiro que estava trabalhando no modelo de linguagem deles que se assustou e que teria dito que a inteligência artificial do Google, então, aquele modelo de linguagem, tinha adquirido uma autoconsciência, né? Então essas coisas começaram a aparecer bastante, a gente vai atrás para tentar entender um pouquinho. E basicamente o que eu fui entendendo, de novo, limitado pela minha... limitado por mim mesmo, né? Basicamente o que eu depreendo do funcionamento das inteligências artificiais é que elas funcionam e aprendem baseado naquelas informações que foram imputadas ali, que foram colocadas ou foram inseridas naquela base de dados. Então tudo que é novo, ele tem que ser imputado como informação de base de dados, né? E a inteligência artificial consegue ir aprendendo ao longo do tempo, mas essa base de dados serve como os critérios para ela fazer os raciocínios, entre aspas, e inferir determinadas coisas. A inteligência artificial, pelo que a gente sabe, ela não tem 5 sentidos para receber todos os estímulos. Então, quando a gente fala do ChatGPT, ou enfim, de qualquer uma dessas outras de grandes modelos de linguagem, basicamente a gente está falando de escrita mesmo. E aí a gente já tem alguns que processam voz e também processam imagem, mas não de uma forma exatamente combinada. Então os inputs que a gente tem para aquela inteligência artificial são, de alguma forma, transformados para eles funcionarem em linguagem, seja de programação, seja escrita, etc. Né? Então eu acho que nesse ponto já fica limitado uma experiência de imortalidade, de segmento da nossa existência sem o corpo físico, porque tu não tendo necessariamente o input dos 5 sentidos, as nossas percepções às vezes não conseguem levar em consideração tudo que está na nossa volta. Então quando eu estou falando com vocês estão observando o tom da minha voz, o jeito que eu estou mexendo as minhas mãos, o barulho que está fazendo lá atrás. E quando a gente tem uma inteligência artificial do jeito que a gente tem hoje, né, que é o que eu estou utilizando como base, me parece impossível a gente conseguir de alguma forma extrair todo o nosso conteúdo e a nossa estrutura cerebral e ela continuar funcionando para frente. Me parece que o que é possível existe a possibilidade da gente fazer é de alguma forma extrair aquilo que está armazenada e as concepções e percepções que a gente já fez, e a partir dali, com a inteligência artificial, ela poder desenvolver conversas e, enfim, às vezes ações, mas baseados naquilo que a gente foi até aquele momento de fazer o upload. Não que ele, a partir dali, seria, de fato, autoconsciente e autônomo, de alguma forma. Essa foi a minha teoria. Quero ver o que vocês acham e ouvir as críticas e elaborações de vocês. Eu acho que tu desse uma conferência. Deixa eu te colocar. Não, esse assunto é extremamente sensível. O que acontece, eu acho, se a gente pegar na evolução de toda a tecnologia, vamos botar dessa área, dessa fase digital, eu acho que o momento em que isso estava na periferia, vamos botar, estava falando de tecnologia para uma articulação, um coração, o que fosse, eu acho que não incomodava. Afinal de contas, era uma tecnologia que nos ajudava primeiro na saúde ou controlando doenças. E mesmo também ajudava no processo de longevidade.
No momento que nós começamos a falar do cérebro, isso começou a nos preocupar, por quê? Porque é lá que está a nossa identidade. E aí começou a questão da interferência com o livre-arbítrio, com nossa autodeterminação e com nossa capacidade de comandar as máquinas e não ser comandado pelas máquinas. Eu acho que isso foi o ponto que chegou. Agora, dentro dessa questão, inteligência artificial, que se agudizou, vamos botar, com essa questão dos processamento de linguagem natural, ok? Que é um instrumento, evidentemente. Nós temos que entender que esse é um processo que já está na fase, essas grandes linguagens, de se aperfeiçoar, elas se auto-aperfeiçoam, não precisam mais de algoritmos. Isso é uma das questões que levam a algum grau de preocupação. Eu digo, não preocupação naquele sentido do medo, mas no sentido de entender isso e saber como regular. A segunda coisa é a capacidade, talvez, de já gerar algum grau de inteligência, chamada inteligência geral. E hoje também já se discute, tem alguns papers sobre isso, sobre a capacidade disso que tu colocasse, da leitura que eu faço física corporal, né, que é a teoria da mente, e sei o que eu devo responder, o que eu devo fazer naquele momento e o quanto isso está sendo importante ou sensível para aquela situação. Isso também já está discutindo que essas máquinas também têm essa capacidade de desenvolver algum grau de conhecimento. Evidentemente, ainda não da visual, do gesto, mas por outros critérios, como a tonalidade de voz, como a frequência, a intensidade e assim por diante. Evidentemente, dentro de um conceito futurista, talvez possa fazer muito mais. Mas a tua questão fica em dois polos. A tendência a imortalização, né? E o quanto eu posso também, por outras razões, né, eu acho mais do que a imortalidade, o quanto que eu posso aperfeiçoar o meu próprio desenvolvimento cognitivo, minha memória e etc. A imortalização, de alguma forma, já existe, porque eu tenho um colega muito querido, que foi meu aluno. A mãe dele era uma pessoa muito competente da área da literatura, e eu a conheci em vida. Ela faleceu relativamente jovem, e ele me dizia, ele fez um livro de poemas. E quando eu fui ele estava dando autógrafo, e ele me deu o livro, e eu li e comentei com ele, eu acho que tem muito da tua relação com a mãe. E ele disse, é verdade. Aí eu resolvi conhecer mais a mãe dele. Eu fui no Google, puxei, e tinha no YouTube, ela dando palestras, entrevistas e tal. Então, de alguma forma, eu resgatei, ela se eternizou no YouTube. Então, nós, de alguma forma, estamos nos eternizando na nuvem, no YouTube e tal. O que tu coloca é um outro tipo de eternização. Não é só esses fragmentos. Tu diz, é como se o indivíduo fosse um relato do dia a dia dele, como se tivesse uma memória infinita, e eu registrasse todos os momentos e teria tudo ali, ok? Não adianta fazer upload. Nós não temos essa informação em nós mesmos. Nenhum de vocês vai lembrar detalhes dos seus 3 anos de vida. Ou com 4 anos, vocês vão lembrar fragmentos. E provavelmente vocês vão lembrar fragmentos que não necessariamente são verdadeiros. Eu digo que são fragmentos de emoção, entende? Quando, por exemplo, você entra no processo psicanalítico, quando você relata suas relações com o pai, com a mãe, com o que for, você não relata, ali não é um juiz que está avaliando a veracidade do fato. Ele está avaliando o teu sentimento em relação ao fato. O fato em si pode ter sido banal, mas ele me destruiu e eu senti muito mal. Ou seja, não é o juiz que diz você é culpado. Não, seu pai foi culpado. Não, eu senti meu pai desta forma, minha mãe desta forma e tal. Então, é isso que está na nossa memória. Então, nós vamos fazer um upload de quê? De fragmentos de informações. Esses fragmentos de informações muitas vezes são reconstruídos no momento, entende? Por exemplo, talvez eu e a Fernanda, né, Fernanda, estou falando um pouco, vou passar para ti, mas eu e a Fernanda podemos ter vivido o mesmo fato, nós somos amigos há muito tempo.
E se nós formos recordar, hein, Fernanda, talvez tu lembre de um modo e eu lembre de outro. A gente assim, não foi bem assim, quem estava era o fulano, não era o Beltrano. Não, mas será que não? Por quê? Porque a gente não grava, a gente pega fragmentos e une, e eles têm muita relação com o momento, com a emoção daquele momento. Então nós vamos fazer um upload de fragmentos. E quando unir, não necessariamente vai ser verdadeiro, ok? Ele vai ser aquilo que foi montado naquele momento. Mais ou menos como se alguém hoje, numa perícia, editasse uma fita. E alguém dissesse, isso aqui não tem valor. Essa fita foi editada. As nossas memórias vão ser editadas. E a gente diz assim, o filho pode dizer, não, esse não era meu pai. Não era desse modo. Eu percebi meu pai diferente. Ele não teria dito, não, mas eu editei. Ah, você editou. Se fosse ele que estivesse neste momento, você não editaria dessa forma. Então, o que eu digo que essa questão, evidentemente que a tecnologia vai evoluir, mas seria como se nós todos os dias, todos os minutos, fizéssemos um relato da nossa vida de viva voz e fôssemos registrando isso e fazendo, entende? A outra coisa que tu falas é fazer um piloto, é tu ter um chipzinho no teu próprio cérebro, ok? E transferir isso para um outro cérebro, que é uma coisa assim, assim, bom, ainda está na fase da ficção. Pô, essa ficção é ficção até que deixa de ser ficção, ok? Evidentemente que podemos chegar aí, e aí nós estamos vendo o quanto de ficção foi esse processamento da linguagem natural e quanto deixou de ser ficção nos dias de hoje, né? Mas, Fernanda, por favor, querida, eu não quero me alongar mais. Não, tá ótimo. Acho que o senhor já falou tudo, né? Mas eu não sei se a gente consegue realmente responder, né, a pergunta original. Acho que o que nós somos, né, ele é um conjunto, como o professor falou, de múltiplas experiências, e o que a gente, na verdade, representa, provavelmente, né, nas nossas conexões cerebrais, é um conjunto de experiências verdadeiras e algumas delas não tão verdadeiras, né? Então eu acho que acho que essa era agora, né, dessa explosão talvez mais aguda, digamos assim, desse momento da inteligência artificial, requer muito cuidado, né? Cuidado porque, como o professor falou, ela está aí, a gente não tem como desfazer, né? E acho que tem muitos benefícios, mas a gente precisa entender mais e ter cautela, né, do que ela se propõe a fazer, né, para que a gente não tenha realmente, né, uma exposição a situações que talvez não sejam as situações ideais. Em relação à possibilidade da gente transplantar, digamos assim, nossa consciência, eu acho que o nosso cérebro, como sabemos, ele é extremamente plástico, né? E provavelmente o que nós vivemos até hoje nos faz uma realidade atual, né? Mas provavelmente, a não ser que tenhamos aí alguma parada, digamos assim, do aprendizado, eu acho que eu não vou ser a mesma daqui a alguns dias, provavelmente. Então, eu acho que essa transferência, ela realmente, ela vai ser possível com um fragmento, né, de momentos e tudo mais, que pode nos responder ou fazer a Fernanda atual. Mas nunca, né, talvez, por enquanto, nunca não, né, porque a gente não sabe, mas programar como eu me alteraria a uma determinada situação no futuro, isso eu ainda não sei. Sabe que eu pegando isso que tu acabou de comentar, e o que tu trouxe antes também do o que a gente estaria copiando seriam memórias que podem ter sido editadas, não uma, mas várias vezes. Eu li em, sei lá, alguma revista dessas, sei lá, super interessante, alguma coisa assim, e cada vez que tu acessa uma memória, tu altera ela, porque quando tu fez aquela memória, tava num contexto que tinha uma temperatura, determinadas cores estavam ali, o cheiro que tu sentiu na hora que tu gravou aquela memória era e quando tu puxa essa memória e tu acessa ela novamente, tu tá num outro ambiente que tem outro cheiro, que tem gente gritando, e aí tu, de alguma forma, tu altera, tu edita um pouco essa memória, e lá na frente, quando tu sentir o cheiro que tu tava sentindo quando tu lembrou, esse vai ser o cheiro da memória. Então,
eu consigo entender o que tu comentou ali. Mas quando a gente fala de eu quero estender a minha consciência, e tu falou uma outra coisa que também faz sentido, assim, como possibilidade, eu digo. Além de eu querer continuar existindo com a minha consciência fora do meu corpo, que vai ter ido para outro plano, também tem a possibilidade de enhancement, de potencializar, porque daí eu estou vivo, meu corpo físico está vivo, eu tenho o meu cérebro, mas de alguma forma eu tenho como se fosse um auxiliar aqui que está dentro da minha cabeça de alguma forma também e pode processar coisas enquanto eu estou processando outras. Mas quando a gente fala dessa projeção, tanto para os entes queridos, mas para a gente mesmo, do que a gente quer ser após a cessão da existência do nosso corpo físico, é esse conjunto de memórias editadas e o que a gente se percebe como a gente mesmo. Porque o que eu sou hoje e o jeito que eu me relaciono com vocês, com meus pais, com a minha esposa, eu me relaciono dessa forma considerando as memórias editadas do jeito que elas são e a sensação que eu tenho, neste momento. Então, se eu fosse conversar com alguém que já se foi, minha avó, por exemplo, aquela, assim, minha parente mais próxima, assim, que se foi mais recentemente. Se eu fosse conversar com a minha avó, eu queria conversar com a minha avó assim como ela era quando ela deixou de existir. Ou seja, com aquelas memórias do jeito que ela tem, as memórias que ela consegue acessar, as sensações e as vivências daquela, né? Então, até fico pensando assim, se a gente conseguisse extrair tudo de uma forma íntegra e sem nenhuma alteração, se seria com essa pessoa que a gente ia querer conversar ou trocar experiências. Não sei o que vocês acham. Eu acho que a Fernanda tocou num aspecto que vai em conta do que tu está colocando. Tem um autor que é um neurocientista chamado Igman, que diz assim, a semelhança do que existe um hardware, um software, o cérebro é um liveware, entende? Quer dizer, ele é uma matriz, entende, líquida que se transforma conforme a situação, com o tempo e etc, etc, ok? Então, vamos pegar esse de conversares com a tua avó. O ideal seria que a gente tivesse essa memória deste ser, quer dizer, esse corpo que se foi, mas permanece como se fosse um espírito, então, no caso, que seria esse conjunto que nós chamamos de memória. Nós estamos falando de um ser acorpóreo, né? Nós estamos falando como se esse ser, sem o corpo, estivesse existindo. O corpo se foi, mas esse ser acorpóreo estaria aqui, ok? Quando a gente fala nisso, e eu gostaria de conversar, o ideal é que esse ser acorpóreo também evoluísse. Porque lá pelas tantas ele vai ser cancelado. Porque, evidentemente, vai dizer assim, isso aqui é politicamente incorreto. Olha o que o Dr. Jaderson estava dizendo nesse podcast, ok? Veja só que absurdo, ok? E talvez até meus descendentes tenham vergonha de se nós vamos cancelar o Jaderson, porque é um absurdo o que ele está dizendo. O que ele disse é um absurdo. Como é que ele pode dizer essas coisas? Como é que ele pode se referir a Fernanda deste modo, ok? Lembre-se, muito próximo, por exemplo, da minha geração, muitas coisas foram canceladas, entende? E foram considerados absurdos, esse revisionismo, entende? Então, o que na realidade a gente gostaria de ter, esse ser acorpóreo que evoluísse conosco e que a gente pudesse dialogar como fosse o teu superego, teu amigo, teu grilo falante, e você dissesse, pai, me conta agora, vó, me conta agora, considerando que nós estamos em 2030, o que você acha disso? Ela só teria que acompanhar, porque eu imagino que seria da tua avó em 2030, conversando contigo. Hoje nós estamos falando no ChatGPT, vamos imaginar que 2030 é uma coisa que a gente não consegue projetar. Ela disse, um pouquinho, ela estaria fora do mundo, entende? E você diria, esses comentários que ela está fazendo não tem nada a ver. Isso é de um outro mundo, é um mundo que não existe mais, ok? Então, essas questões é uma idealização do homem, do super-homem, ok? Aquele que se eterniza.
na realidade, se nós pudéssemos manter o ser vivo e ele evoluindo, ok? Tem um negócio muito interessante, um dia chamado Paul MacLean. E Paul MacLean conta a história do... Ele tem um livro fantástico, porque ele era um grande pesquisador na área da neuroanatomia, na época da histoquímica e tal. Ele cunhou o termo o cérebro triúnico, né? É o cérebro que tem assim, reptiforme, o cérebro dos mamíferos, depois o cérebro dos primatas, que nós somos uma síntese desses 3 cérebros. Ele conta um negócio como se fosse Fausto, né? Aquela história de vender a alma ao diabo. E que o diabo, no caso, fez, foi uma proposta, a pessoa teria perguntado para o diabo, lógico, evidentemente uma distorção do Fausto, qual era o sentido da vida, o significado da vida. Ele disse assim, eu vou te dar a eternidade, então daqui a 100 anos, não me lembro bem o tempo, se foi 100 anos, foram 200 anos, tu me fazes a pergunta de novo, mas tu vai te manter na tua integridade física como tu és hoje. E assim foi. Se passou os 100 anos, os 200 anos, ele disse assim, bom, agora terminou. Eu durei esses 100 anos, legal. Então agora me conta qual é o sentido da vida. O diabo teria dito, não adianta eu te contar agora, porque tu não evoluísse o suficiente para entender, entende? Tu sabe que eu fico sempre... Eu fico pensando, e eu coloquei esses 2 públicos, porque eu acho que a gente vê em muito do que a gente faz no dia a dia como uma inconsciente busca de imortalização mesmo. Então, quando a gente, enfim, tem um trabalho da nossa vida, a obra da nossa vida, de alguma forma tu vai ficar imortalizado. A carta do Getúlio é o exemplo bem evidente disso, né? E eu tenho a impressão de que, querendo ou não, é um drive assim é um motivador de algumas dessas evoluções. Como a gente não quer desapegar da vida, como se por algum motivo, apesar de ser a coisa mais natural de todas, tu nascer e morrer, né? A gente imaginar que de alguma forma pode ser imortal. O que a gente tem de coisa saudável, isso é todo o esforço que a gente faz em pesquisa e, enfim, em ações gerais para a gente estender a vida, e não só estender a vida, mas também estender a qualidade de vida, né? Eu acho que a gente até tem mais sucesso na extensão da vida mesmo, e tá um pouquinho mais atrás na qualidade de vida. A gente tem diversas condições, e até uma outra coisa que é num terceiro público, que eu acho que é esse que tu trouxe de alguma forma, porque se a minha avó, por exemplo, tivesse Alzheimer, e em determinado momento ela estivesse viva, mas o Alzheimer tivesse avançado demais ao ponto dela já não mais reconhecer ninguém que está em volta, e nem a ela mesma, né? Se a gente não teria o impulso de, como se fosse dar um restore na última memória, no último estado de consciência que a gente pudesse identificar, e se isso não seria uma... Alzheimer, eu tô só... Obviamente é tudo o que eu tô falando da minha cabeça, né? Mas a gente não tem cura pro Alzheimer, e a gente tá vendo as grandes dificuldades que a gente tá tendo em achar alguma medicação e algum tratamento que de fato faça efeito. A gente viu nos últimos tempos aí drogas que foram aprovadas correndo e que não tinham nenhum benefício. Aí agora a gente tem um último lançamento que parece que tem alguma retarda de alguma forma, mas ainda assim, considerando o dinheiro que já foi investido em pesquisa, a gente tem um avanço pequeno nisso. E se daqui a pouco a gente pensar assim, de repente funciona mais eu achar um jeito de preservar aquilo ali, e quando parar de funcionar, eu reestabelecer ela
dentro da última que funcionou. Não sei se você já viu no computador quando estraga, tu tem que fazer tem que dar um reboot ali e ele puxa a última configuração que ele tem íntegra, né? Não sei se isso é um grande motivador dos avanços que a gente faz nesse sentido. A gente sempre tem que imaginar o seguinte, é que aqui nós estamos particularizando uma evolução tecnológica para fazer esse upload e dissociando de uma evolução biológica que é a cura do Alzheimer, ok? Tu te lembra do filme do Woody Allen, é Paris, né? Como é o nome do filme? Meia-Noite em Paris. Meia-Noite em Paris. Meia-Noite em Paris, ok? Lembro da situação de tu viver numa época passada. E você acha maravilhoso que aquela época passada é a época daquele glamour que você gostava. E alguém lhe disse, olha, só um pouquinho isso aqui, nessa época as pessoas morriam de pneumonia, não tinha penicilina, não tinha isso nem aquilo, ok? Ou seja, quando tu te translada para uma época passada, tu sabe que tu tinha toda a medicina da época, a tecnologia da época e a vida glamurosa da época. Quando tu faça para o futuro, tem que pensar também, essa tecnologia que avançou, mas também o controle das doenças avançaram. Talvez quando chegasse nessa época do uploads, ok, você me diga assim, só um pouquinho, mas Alzheimer já era. Ninguém mais morre de Alzheimer. Vamos pensar noutra? Então, é aquela coisa, se não se cria um anacronismo, entende? Nós estamos falando de algo que evoluiu e o outro não evoluiu. Entende? Ou seja, a nossa assim, tu colocar essa palavra verdadeira, é o apego. Eu tenho apego aos amigos, à família, ao que eu tenho, ao que eu não tenho, apego à vida, e isso me dificulta encarar a morte como um término de um ciclo, não é isso? Se diz assim, a vida é uma doença fatal. Termina, entende? A escolha de nascer não é da gente. Aconteceu. E a escolha de morrer também não é da gente. Entende? Vai acontecer. Então, esse ciclo nos perturba um pouco. Lógico que a tentativa de estender com saúde esse ciclo da vida sempre será bem-vinda. Entende? Agora, se vai eternizar, não dá para dizer que não, mas tem que andar muito, né? Concordo, e eu acho que você tocou, né, numa questão que volta um pouco o que a gente estava falando, né? Você quer a interação, você quer a modificação e o outro te transforma. Então, eu acho que o que a gente espera é isso, é a possibilidade da gente estar o tempo todo sendo transformado pelo mundo e pelos nossos queridos, né? Então, eu acho que essa questão talvez, né, não seja simplesmente eternizar ou imortalizar, né? A gente quer, sim, eu acho que o nosso esforço, pensando assim, né, acho que a tecnologia vem fazendo isso, né, cada vez mais, é fazer com que a gente viva mais e melhor. Mas isso, até que no Brain, teve uma mesa que, retomando um pouco disso, evolutivamente isso pode ser perigoso, sabe? Porque o que a gente tem evolutivamente na perpetuação das espécies, o importante é você ter, não necessariamente a que é mais longeva, que é melhor sucedida, né? Então, enfim, só porque estamos aqui num tópico filosófico, não tem dúvida que a gente quer viver mais e melhor, né? Então, pra gente, agora, pelo menos esse investimento a gente quer. Mas até esse ponto, até isso, eu acho que a gente tem que se questionar, né? O que a gente está fazendo de transformação conosco mesmo do ponto de vista evolutivo. E é engraçado quer dizer, engraçado não, mas a realidade é que, assim, as mudanças, elas vêm primeiro e elas acontecem, e aí a gente passa a regular no sentido, assim, de buscar entender e que elas funcionem da maneira adequada e não desvirtuada, né? Mas é sempre um processo que primeiro surge, a gente não consegue pensar antes e como deve ser feito e aí implementar, porque tudo tem consequências indesejadas, né? Indesejadas não significa necessariamente ruim, mas assim, coisas que tu não estava pensando e elas acontecem quando a gente introduz alguma mudança grande. E como a questão de nascer e morrer é realmente tão natural, será que se a gente começa a não deixar as pessoas morrerem, mesmo que seja num tom de lembrança, a gente nunca vai superar. E quando a gente não supera, a gente não evolui também.
é uma boa observação. Quer dizer, a dor, né, o sofrimento te leva à evolução. Tem um conceito que é muito interessante, que diz assim: se a gente terminasse com todo sofrimento, imaginar, não existisse mais dor no mundo, e você então, se você considera que isso seria um espaço então idealizado, que o homem seria feliz, que não teria nenhum outro tipo de sofrimento, e a pergunta que se faz aos filósofos é: bom, e nós pararíamos de evoluir? Porque aí, assim, tu não teria mais nenhuma outra ambição, tu está satisfeito. Nem saberia, talvez, reconhecer a satisfação. Exatamente, né? Porque tu estaria sempre naquele estado de nirvana, e você diz: não, para que eu preciso mudar e evoluir, entende? Então, esse é um questionamento. O que também é um negócio meio perigoso, parece que para a gente, né, que é meio da tradição judaico-cristã, que a gente tem que ter um pouco de sofrimento para ir na vida. Eu acho que talvez trocar a palavra de sofrimento por desafios. Eu tenho um desafio. Por exemplo, colocasse aqui um desafio, a eternização do homem. Colocasse outro desafio, o upload da nossa consciência, que nós limitamos à memória. Né? Porque nossa consciência é tão ampla que nós temos que fazer um upload do cérebro. Vamos fazer um upload da memória, que é da nossa identidade. Okay? Ou seja, esse é um desafio. Né? Esse desafio que vai esse exercício ficcional. A gente começa a criar um mundo ficcional, que deixa de ser ficção no momento que a ciência avança e diz assim: aquilo que pensava que era ficção não é mais ficção. Aquilo que tu achavas que era impossível tornou-se possível. E a partir daí se tornou realidade. Sabe que pegando isso que tu falou agora, eu não sou uma pessoa religiosa, não sou devoto de nenhuma religião, mas eu tenho bastante curiosidade pelas simbologias das religiões, etc. Mas quando tu falou essa questão de quando a gente não tem mais dor e sofrimento, a gente deixa de evoluir, eu pensei imediatamente que é o que a gente aprende na escola católica. Quando a gente morre, a gente vai para o paraíso, né? Ou, enfim, vai para o céu. E no céu a gente não tem dor e sofrimento, né? E realmente a gente não evolui mais. Ali é nosso platô, né? Então talvez seja isso mesmo. Não adianta a gente, enfim, aí é filosófico demais, e cada pessoa tem a sua concepção. A gente vai sempre buscar essa questão do apego porque a gente sente falta, e se ninguém nos frear e a gente não for obrigado a desapegar, a gente não vai desapegar. E talvez não seja isso que a gente deseja pra gente como sociedade, como espécie. Uma coisa que eu achei muito interessante que o Dr. Jaderson trouxe, e a doutora Fernanda também corroborou com essa ideia, que eu acho que é uma coisa realmente bastante importante da gente pensar, é que a gente, enquanto indivíduo, está localizado numa sociedade, num lugar, e tudo isso altera, e cada vez altera mais rápido, né? Então as nossas mudanças, inclusive comportamentais, muitas vezes estão acontecendo cada vez mais rápido em função de todo um contexto externo que acaba nos influenciando de uma certa forma, né? Então, pergunto para vocês se vocês acham que esse exercício que a gente está fazendo aqui de futurologia, em termos também éticos, eles precisam ser considerados. O que a gente precisa pensar em termos éticos quando a gente faz esse exercício, né? Além dessa questão de possibilidade tecnológica ou não? O momento que nós entramos nessa... Existe um filósofo já falecido, que era o Jonas, um filósofo alemão, que chama-se A Ética da Responsabilidade, quando tu já entra num sistema que é da sociedade, do grupo. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, estamos falando de uma ética que é uma ética da sociedade. Não é uma ética mais pessoal ou de um pequeno grupo. Nós estamos falando da humanidade. Então, a ética da responsabilidade é extremamente importante, porque tu tens alguns princípios, né, que são categóricos, né, e esse categórico tu tem que agir conforme o bem da
sociedade, da comunidade. Quando nós estamos nessa conversa aqui, nós não temos esses conflitos éticos que nós estamos no livre pensar. Nós não estamos estabelecendo uma doutrina, um princípio, uma restrição. O que acontece é que, em geral, a gente se posiciona assim, mas se isso acontecesse hoje, seria tal. Sim, mas isso não vai acontecer hoje. E quando acontecer, nosso cérebro, nosso modo de avaliar já vai ser outro, entende? Então vamos pegar assim, eu tenho 50 anos de medicina, ok? Então são 56 anos envolvido com medicina. Se eu fosse olhar há 56 anos atrás, algumas questões que se usava, entende? Que em termos tanto, eu diria, é um absurdo hoje em dia, ok? É um absurdo. Eu sou do tempo que cachorro ficava na rua, acorrentado, uma casinha. Hoje é impossível, tem 2 cachorrinhos que dormem comigo, entende? E tu vai dizer, o que mudou? Mudou, a sociedade mudou. Nós mudamos, ok? Então, eu digo que é o grande erro que se comete quando tu julga o passado sem estar no passado. Tu fazer pelo retrovisor uma avaliação do passado e dizer, meu avô naquela época pensava desta maneira, que absurdo. Não, teu avô pensava de uma forma correta na época, pelos costumes da época, por modo que ele viveu. Então você tem que meio que se transportar para julgar, porque senão nós passaríamos a ter uma posição seguinte, tudo que se fez foi um desastre, porque todos pensaram errado, e tinham que pensar como nós pensamos hoje. Não, a sociedade evoluiu, porque em cima houve a transformação e foi construída em cima de acertos e alguns erros, ou muitos erros e poucos acertos. Então, nós não podemos julgar o passado sem estar no passado. Nós podemos olhar para o passado sem valorar o passado, porque senão estamos liquidados. Okay? Lembre-se que nossos netos, filhos, vão nos julgar se a gente não cuidar da mesma forma, se eles não tiverem esse cuidado de nos avaliarmos no tempo que nós vivemos, ok? Então, a evolução também vai haver a evolução da moral, dos costumes, entende? A ética vai se reconstruir em função dos novos fatos. Eu me lembro, eu sou da época que dar número de carteira de identidade e depois de CPF era uma coisa, era invasiva. Por que está querendo saber isso? Hoje não precisa, não precisa. A minha secretária dá para o paciente o meu Pix, o meu CPF para ele fazer o Pix, entende? Assim, como se fosse dar um cartãozinho de identificação. Antes o que é? Bom, era assim. Hoje não é assim. E acho que a gente não sabe, né? Como a gente volta agora ao início, né? Como será, né? Então, acho que não só a gente não pode julgar as pessoas, né, como o professor falou, né, sem se colocar naquele contexto. É difícil da gente prever como nós vamos nos comportar num futuro mais distante, né? Então, de novo, eu acho que o que você traz, eu acho que é importante esse tipo de diálogo o tempo todo, né? E acho que sim, claro que a ética tem que ser o tempo todo discutida, mas ela não pode ser... a gente não pode criar rótulos, né, de certo e errado sem julgar o contexto, né? Então, um pouco por aí. E eu pergunto para o Fred se ele ficou satisfeito com essa nova dinâmica do CCM Conecta? Meu cérebro, meu processador superaqueceu e está entrando em pane já. Foi muito esforço do meu cérebro para hoje. Gostei muito de ter conversado com vocês. A gente propôs uma dinâmica nova aí, eu achei que rolou super bem, foi bastante interessante. E eu não sei se vocês viram a minha mulher, a Beta, ela brinca comigo quando ela me vê em determinados momentos e ela diz assim, tá, que houve que tu tá catatônico? Eu fico olhando assim, tipo, pro vazio. Eu só tava pensando. E em vários momentos na nossa conversa que eu me peguei assim, tipo, como se eu... Fiquei pensando se vocês em algum momento não pensaram assim, será que ele tá prestando atenção? Porque eu tava tentando processar e não dando conta na mesma velocidade que a conversa ia evoluindo. Isso é maravilhoso.
O corpo fala, né? É. O corpo fala. Não, mas é assim mesmo. A gente, quando está processando, às vezes, a gente faz um staring, né? Fica com o olhar parado, né? Que às vezes pode ser mal interpretado, vê que teve uma ausência. Não teve uma ausência. Aquilo ali é um monte de informação que está cruzando o cérebro. E vão ficar cruzando, porque eu acho que agora todas essas informações vão ficar repercutindo ainda aqui na nossa cabeça e tenho certeza que na cabeça dos nossos espectadores. Doutora Fernanda, doutor Jaderson, muito obrigado pela conversa de hoje, foi um prazer. Obrigada, prazer foi meu. Bom, gente, a gente fica Obrigado. por aqui hoje. Vocês já conhecem as nossas redes sociais. Se não conhecem, sigam aí CCM Group BR no Instagram para ter acesso a tudo mais. E até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Abraço. Abraço, tchau.